Fala, meu povo! Se você duvidou, olha eu aqui de novo. Acabou de chegar meio rescisão aqui, mas eu dei outra rasteira no Joel. Mas para compensar aquela saudadezinha do Jojo, o episódio de hoje nunca foi tão seguro. A gente vai falar de segurança. E para isso, trouxe um time mais que especial para conversar com a gente. O reforço é de peso. Seja bem-vindo, Alisson. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo também, Caio. Oi, gente. Seja bem-vinda, Helena. Ei, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo, né? E seja bem-vindo, por último, mas não menos importante, o Rodrigo. Isso aí, boa tarde, pessoal. Obrigado, é uma boa oportunidade estar aqui. Show de bola, é um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente aí como é que vocês pagam o seu boleto. Começa você, Rodrigo. Pô, cara, pago meu boleto, acho que numa empresa que você já conheceu. Trabalho hoje na DASA. Sou especialista em Cloud Security lá, cuido de todo o ambiente de cloud, faço toda a parte de arquitetura de segurança do ambiente em cloud lá, de infraestrutura. Trabalho bem próximo dos desenvolvedores, do pessoal de AppSec também, então uma área que está bem aquecida aí, bastante coisa para fazer, né? Porque tá todo mundo indo para cloud, então não tem muito para onde correr, né? Alguém tem que fazer a segurança do ambiente, né? Então, graças a Deus, o boleto está sendo pago assim, bem pago. Conheci mesmo, trabalhei 2 anos na DASA. Lugar fantástico. E você, Caio, como é que você paga seus boletos? Eu trabalho num banco aqui do Brasil. Eu sou especialista em segurança da informação. Eu faço a parte mais de segurança ofensiva, assim, de testar as aplicações, de procurar bug, de tentar seguir os devs de como é a melhor forma de fazer e tal. Legal, hein? Super interessante. E você, Helena, como é que tu paga seus boletos? Eu fiquei sabendo que os desenvolvedores do PicPay te adoram. Que eu saiba, eu sou muito querida, tô sempre em contato com eles, quase não trago problema, mas oficialmente eu atuo como segurança de aplicações. Fantástico. E você, Alisson? Hoje eu estou atuando com uma questão um pouquinho diferente. Então, tenho um background ali de segurança de aplicações, também atuo ali no PicPay junto com a Helena, mas hoje eu estou numa espécie de time de arquitetura que sai caçando problemas para resolver. Então, a gente se define ali como resolvedor de problemas, mas a gente não atua assim com assuntos específicos. A gente sai caçando no que pode ajudar ali na empresa. Deu problema, passa pro Alisson então, galera. Galera do PicPay que estiver ouvindo, ó, já chama o Alisson aí no privado. Isso mesmo, qualquer coisa é só chamar a gente lá que a gente está pronto para resolver. E pessoal, o tema de hoje é fantástico, né? Segurança. E como é que vocês veem aí essa mudança no mundo de segurança, né? Antigamente a gente tinha lá as aplicações monolíticas, muitos lugares ainda tem, ambientes on-premises, e hoje a gente tem microserviços, a gente tem cloud. Como é que vocês têm visto essa mudança aí? Essa mudança, principalmente de monolito para microserviço, potencializou muito segurança, né? Porque a gente fala muito, por exemplo, em superfície de ataque, que é as entradas ali que um determinado sistema tem, onde que um atacante, por exemplo, onde que o Caio poderia lá atacar você. E aí o que acontece? Quando você tem um monolito, você, por exemplo, tem lá a porta 80, 443 para HTTPS e, tipo, você praticamente tem essas duas entradas, assim, principais. Quando você fala já de microserviços, tudo isso se expande, cada microserviço vira uma superfície de ataque com essas portas e com os canais de comunicação ali que ele tem. Então, só de monolito para microserviço, assim, cara, o que a gente já precisa proteger essa aplicação e a arquitetura que suporta ela, já vira um caos, assim, já vira algo gigante. Legal, né? Microserviços potencializa quem quer invadir a sua empresa, né? Digamos que a gente tem uma superfície de ataque maior. Então, a segurança que você fazia por um monolito, agora você precisa de muito mais gente, de muito mais tecnologia para fazer segurança para um microserviço. Então, é isso que torna a área também muito mais quente. Tanto é que a gente tem uma defasagem enorme de profissionais hoje no mercado. Legal. E na sua visão, Caio, quando você vai fazer um teste de intrusão, o que muda para você? O que o Alisson falou é super, super correto, assim, realmente a área de ataque, a superfície de ataque aumenta bastante. E eu acho também o que acontece com toda vez que a gente tem algum tipo de shift de tecnologia é que todo mundo que está desenvolvendo nessas novas tecnologias ainda está aprendendo a configurar as coisas direito. Então a gente tem muito erro de configuração mais básicos. Então, por exemplo, no ambiente AWS, no ambiente todo do cloud, os desenvolvedores que estão rodando para isso hoje em dia, e a galera dos DevOps, os arquitetos e etc., estão aprendendo isso tem 5, 6 anos. Se você muda uma configuração errada,
ou faz uma besteirinha errada, pode ser um problema catastrófico, assim. Isso pode causar problemas bem severos dentro da segurança da empresa. Não só naquela aplicação, mas acaba sendo um efeito em cascata, sabe? Os que estão há mais tempo estão há 6 anos, né? Tem muita empresa começando a aprender segurança agora. E você, Helena, o que você pensa quando você vai olhar as vulnerabilidades de uma aplicação monolítica e um microserviço? O que varia nessa visão, né? Algo que variou muito, até pegando um pouco de gancho do que o Caio falou, a gente tem aqui não só uma mudança recente no formato das aplicações, mas também como os profissionais estão atuando, vamos dizer assim. Há algo como esses 6 anos mesmo, até um pouco mais, não era tão comum como nós temos agora o trabalho com frameworks. É uma coisa mais recente e quem está entrando no mercado agora já está caindo diretamente em frameworks também. Ou seja, ao contrário dos profissionais de alguns anos atrás, que eram mais generalistas, nós temos pessoas que já estão entrando direto ali, olhando para um foco muito específico e não necessariamente olhando para a segurança no escopo específico ou mesmo mais amplo. Então, nós temos aqui um trabalho muito próximo, junto aos desenvolvedores, de pensar em segurança como cultura, pensando em todo o nosso ciclo de segurança, que eles têm que pensar em segurança junto com a gente. É o que eu vejo de grande mudança aqui E no que nosso desafio, cenário. né? Todo desafio cultural, ele é um caminho longo a percorrer. E na sua visão, Rodrigo? Acho que principalmente atuando numa empresa como a DASA, que está percorrendo esse caminho, saindo de uma aplicação monolítica para um monte de microserviço. Cara, tudo que todo mundo falou aqui se integra, na verdade, né? Em termos de infraestrutura, o que a gente tinha antigamente, por exemplo, em data centers, que você tinha uma equipe de segurança que cuidava do firewall, você tinha uma equipe, às vezes, do banco de dados que cuidava da segurança do banco, que cuidava do sistema operacional, da segurança do sistema operacional do hardening. Hoje, na cloud, isso pulverizou, né? Todo DevOps tem acesso a isso. Então, aquela função fixa do cara de segurança, ela não existe mais. E a entrega de negócio, ela tem que ser tão rápida que não dá tempo do DevOps ou do cara lá do Dev estudar segurança para poder entregar ele na ponta, porque ele tem que entregar negócio, né? Então, é esse os pratinhos que a gente gira, né? Então, a superfície de ataque aumentou muito mesmo. Temos uma série aí de workloads e muita infraestrutura rodando que às vezes em cloud, por padrão, ela não é segura, né? Acontece. E a equipe de segurança está ali correndo atrás, evangelizando, estudando com o pessoal, conscientizando para que na hora de criar o ambiente, de subir a infraestrutura, de colocar a aplicação para rodar, tudo isso seja feito de uma maneira mais protegida, né? De uma maneira que não impacte o negócio, né? Então, tem tudo a ver. Tudo que todo mundo falou eu vejo como uma coisa só, né? Um processo inteiro, né? Que nasce quando você vai criar a infra e que vai terminar com o projeto, a funcionalidade lá no ar, né? Para o cliente acessar ou para a área interna consumir, né? E todo esse caminho, cara, você tem que ter a lupa de segurança ali contando com todo mundo e não só mais com a equipe, né? Porque não dá tempo, não tem equipe de segurança para tanta função hoje em dia. Não dá conta, né? Ainda mais em empresas que têm quantidades absurdas de squad. Mas vocês falaram algo que é mega pertinente, mega interessante. É como que o desenvolvedor começa a pensar em segurança. Não só na questão da infra, mas quando ele for desenhar a sua funcionalidade. Como que é esse desafio de trazer isso para o dia a dia do desenvolvedor? Esse processo de evangelização? O que vocês costumam fazer no dia a dia para isso? Eu acho que essa resposta é perfeita para Helena. Mas antes, eu só quero complementar um pouquinho do que o Passe trouxe. Porque ó, a gente trouxe toda uma visão de aplicações, né? De monolito, microserviço. O Passe já trouxe toda essa parte de arquitetura, cloud. Então você imagina o grau de complexidade disso tudo, né? E em segurança a gente tem uma frase muito famosa, assim, que uma corrente é tão forte quanto era o mais fraco dela. Então de nada adianta você, por exemplo, ter uma super arquitetura de cloud e não cuidar de como você desenvolve software ou vice-versa, porque você vai estar quase que inseguro da mesma forma. Então a gente tem que cuidar de todos os elos ali dessa corrente para a gente sair do outro lado de forma segura.
E aí isso é feito a várias mãos. E aí eu acho que a Helena pode trazer um pouquinho assim de como que a gente atua junto com os desenvolvedores para trazer todos esses níveis de segurança. Eu diria que o primeiro passo para a gente trabalhar junto com o desenvolvedor é ter a humildade de admitir que nós não vamos estar em todos os momentos na squad, não vamos acompanhar todos os processos, não temos nem braço para isso. Então, a gente tem que trabalhar mesmo, pegando na mão, lembrando que da mesma forma que o desenvolvedor, fazendo ali o code review, ele pensa que aquele PR tem que estar dentro de uma padronização da linguagem, ele também pode fazer um code review voltado para segurança e isso ele só desenvolve o olhar pensando segurança no dia a dia. Não é algo comum, ao menos nas experiências que eu tive e que eu acompanhei, que o dev aprenda lá na faculdade sobre segurança. É uma coisa bem por alto mesmo que a gente vê. Então, é a gente, como segurança de aplicações, como pessoas que estão olhando para a segurança com frequência, levar também esse lembretezinho, seja no dia a dia da squad ou em treinamentos específicos voltados para skill ou em treinamentos mais amplos capacitando alguém da squad para atuar com segurança, que são os programas que as empresas chamam de Security Champions. Inclusive no PicPay, nós finalizamos um programa de quase 30 horas voltado para os desenvolvedores que gostariam de apoiar junto com a segurança. É que a gente dê ferramentas mesmo para que o dev possa atuar ali pensando junto conosco. Legal. Acho que é a primeira vez que eu escuto falar de pull request voltado para segurança. Bem interessante. Tem empresas que estão com um desafio ainda de colocar o pull request, vocês já estão falando de pull requests para segurança. Bem legal. O interessante é que tem todo um movimento chamado tipo de shift left acontecendo no mundo da segurança. Isso começou ali com qualidade, agora a gente está trazendo isso para segurança, que é o quê? Não é você chegar só lá no final do projeto e aí o Caio vai lá, faz um teste de intrusão, acha um monte de vulnerabilidade, e aí reporta pro time, o time em vez de ir para outro projeto, ele volta, tem que refatorar código, tem que rever questões de arquitetura, e aí todo mundo vira o caos na empresa, sabe? O PM não fica feliz porque ele não entregou o projeto, quem queria o projeto não fica feliz porque ele está gastando dinheiro para resolver os bugs que foram encontrados, e aí vira o caos total. Então o que acontece quando a gente pensa o shift left? Em todo o ciclo de desenvolvimento de software, a gente começa a colocar tarefas de segurança. Então lá em requisitos a gente coloca requisitos de segurança, na parte de arquitetura a gente faz partes de arquitetura de segurança, quando faz codificação, faz revisão de código, na parte de teste roda ferramentas específicas para isso. Em todas as fases de desenvolvimento de software tem lá alguém de segurança colocando a mãozinha, ajudando a construir, para quando chegar lá no final não precisar voltar e precisar reconstruir muito desses itens, desses artefatos. E isso também implica em custo, né? Porque quanto mais tarde você deixa para refazer algo, mais caro fica. Então pensa numa casa. Se eu vou lá, desenho uma planta, aí eu descubro que, putz, eu não posso deixar esse banheiro sem janela aqui porque a legislação não permite. Eu só vou lá, passo a borrachinha, coloco, mudo umas paredes e tal, meu custo foi ali 50 centavos de borracha e lápis. Agora se eu já vou lá, construo a casa, depois vai virar o caos para mim mexer com tijolo, com massa, com toda a parte de acabamento, pedreiro. Então é muito mais caro deixar para fazer isso no final. E é a mesma estratégia que se aplica em desenvolvimento de software. Legal. É aí que aquela pessoa de segurança deixa de ser a pessoa chata, né? Acho que é por isso que os devs do PicPay adoram a Helena, né? Pois é, não só os devs, mas se você pensar, no final do dia, isso auxilia inclusive na tarefa de conscientização para a segurança, porque ao invés da gente estar ali enchendo a nossa fila do nosso Red Team com solicitações de teste e às vezes até passa alguma coisa, reverte num prejuízo para a empresa, nós estamos atuando lá no início. Isso é fácil de uma pessoa que está mais top level no processo olhar, opa, antes de nós incluirmos etapas de segurança em requisitos, em design, em arquitetura, nós tínhamos o custo X mais alto. Agora nós estamos com o custo ali embaixo. São coisas que são fáceis de você mensurar. Legal. E o desenvolvedor sabe na hora o que está acontecendo, né? Traz uma boa vantagem. A gente não costuma aqui no Orange Juice falar muito de sopinha de letras, mas eu acho que essa merece uma explicação. O que seria SSDLC? Aqui vai entrar aquele inglês profissional, né? SDLC é Software Development Lifecycle, e aí o primeiro S é de Secure. Então, geralmente a gente está acostumado ali só com essa parte de desenvolvimento,
de software, ciclo de desenvolvimento de software, e a gente coloca o seguro na frente. Então, SSDLC seria o Security Software Development Lifecycle. Se alguém quiser falar um inglês melhor aí para edição, fica à vontade. Mas que seria isso na prática? O que a gente está falando de trazer para o dia a dia do desenvolvedor ou de um ciclo de desenvolvimento de software? Então, esse ciclo de desenvolvimento seguro de software, na prática, é a gente aplicar o Shift Left. Então, em vez de a gente chegar só lá no final para testar a segurança e achar uma série de erros, a gente ajuda a construir desde lá de quando o software é concebido. Legal. E tem alguma prática que vocês consideram o mais comum, o essencial de trazer para o dia a dia? Aí, em cada um dos itens do ciclo ali de desenvolvimento de software, seja requisitos, arquitetura, codificação, teste ou lançamento, a gente vai ter tarefas específicas para serem implementadas. E aí eu acho que a parte de arquitetura, design, o Passe consegue ajudar a gente bastante, que é a especialidade dele, que é cloud. O Caio consegue ajudar a gente bastante com a parte ali de testes, de teste de intrusão, o bug bounty no futuro desse produto. E a Helena eu acho que consegue ajudar bastante a gente ali com a parte de requisitos e codificação. Então cada uma dessas etapas assim, tem uma série de atividades que a gente pode fazer dentro delas. Show de bola. Como que você vê essa parte aí, Rodrigo? Então, em termos de infraestrutura, tudo tem que ser pensado visando facilitar o acesso, a incursão de segurança no processo como um todo. Né? Ele tem que ser natural. Por exemplo, quando você vai subir subir um ambiente em cloud, através de uma infra as code, por exemplo, um Terraform, que esse Terraform já seja analisado em termos de segurança da informação, que, por exemplo, subiram lá um IAC com uma porta 22 aberta na internet. Pô, cara, não é legal você fazer isso. Não é bom, né? Você aumenta a sua superfície de ataque, igual a gente falou no começo. Então, criar regras para que a infra que suba para a cloud, ela já suba segura. E, de certa maneira, que ela seja o mínimo possível acessada após essa implementação, né? Que é o que o pessoal fala de no-ops. Né? Você sobe o ambiente, deixa ele estável e ninguém acessa, né? E com todos os controles de segurança ali em prática. E não só a infra, mas também todos os recursos em cloud. Então, se você vai subir numa AWS, por exemplo, habilitar o CloudTrail para gerar log, para servir de munição lá e da monitoração no CIEM, por exemplo, né? Criar toda a visibilidade, toda a monitoração necessária no ambiente. Então, a infra de cloud ela tem que ser pensada nesse sentido e ser feita de uma maneira que ela propicie, por exemplo, um pull request de segurança, porque a infra já vai estar segura, então quando chegar o pull request, seja de infra, seja de código, o pessoal já vai saber que está passando ali, tem as autorizações necessárias, o que está passando ali já está inspecionado de uma certa maneira, então o risco diminui, né? Claro que risco zero, muito difícil, praticamente impossível, porque tudo se atualiza, vulnerabilidades são encontradas e tudo mais. Mas a superfície de ataque está menor e o que acontece é mais fácil de detectar e mais rápido de corrigir. Né? E aí a gente sabe que é pouquinha coisa que precisa, porque lá no código, lá atrás, já nasceu direito. Né? Então, é o ciclo como um todo. E esse ciclo, ele passa por infra dessa maneira, né? Com todas essas ferramentas, seja de detecção, de monitoração, ou mesmo de contramedida. Né? Você tem algumas ferramentas que detectam que coisas foram feitas erradas. Por exemplo, o cara subiu o servidor, um EC2 lá na AWS com uma porta 3389 aberta. A ferramenta vai lá e tira. Né? Então, é possível se atuar dessa maneira também. Né? Não só reativamente, mas proativamente também. Legal, então, além de analisar, de ver os problemas, as ferramentas corrigem esses problemas. Sim, eles corrigem. Pontualmente a gente consegue até corrigir algumas coisas e criar configurações. Né? Um exemplo poxa, o cara subiu um S3 sem criptografia. A ferramenta vai lá e coloca. Né? Então, assim, se a pessoa for lá e tentar tirar, a ferramenta vai lá e coloca de novo. Ela vai estar brigando com o robô, né? Então, o robô não cansa nunca, ela cansa. Aí a gente sabe quem vai ganhar. E como conciliar isso no dia a dia, né? Porque geralmente os devs rodam em squads. Sim. Então, muita automação, né? Muita coisa girando no automático. A gente não tem braço para ficar fazendo isso manualmente, mas
criando essas ferramentas. Existem ferramentas de mercado que fazem isso também, né? Existem open source e ferramentas de mercado que fazem isso. E criar toda uma rotina de SecOps justamente para ficar alerta ao que está acontecendo de um dia para o outro ou ali na hora, né? E tomar ações em cima disso. Então, a gente consegue ganhar em escala nesse sentido, porque as ferramentas, elas consolidam e ajudam a gente a agregar informação e atuar só no que é mais urgente, vamos colocar assim. Não só no que é mais urgente, mas atuar primeiro onde o fogo está mais alto. E a partir dali, com menos time de segurança, de fato, a gente consegue identificar o que está acontecendo e atuar na ponta. E aí sim, evangelizar, educar a pessoa, falar, olha, poxa, aconteceu isso daqui, vamos tentar fazer de outro jeito? Vamos fazer junto? Aí a gente vai lá e trabalha junto para construir algo bem legal, né? E aí as pessoas vão ganhando essa consciência. Legal. E você, Caio? Como que você vê as práticas de intrusão nesse modelo? Eu acho que faz mais sentido a Helena falar antes, talvez, porque a parte de segurança ofensiva acaba vindo mais pro final do ciclo, quando a gente já tem algum código construído ou quando já está tudo pronto. Então acho que faz sentido a Helena falar antes. Bora lá, Helena. Talvez faça, até porque pensando no comecinho do nosso ciclo, quando a gente senta com o nosso cliente, com o nosso time de produto e começa a pensar no que vai ser aquela aplicação, aquela feature, de forma parelha mesmo, com que nós levantamos os requisitos de produto, nós levantamos também requisitos de segurança e começamos a desenhar também de forma segura a nossa aplicação. Ou seja, a gente já mata N cenários que quando chegar lá na mão do Caio, às vezes seriam problemas que nós poderíamos ter pensado que nos poupariam de todo um redesign posterior da ferramenta, que gera custo, que gera tempo. Pouparia um esforço gigante. Sim. Legal. Quer emendar, Caio, agora? Claro, então assim, quando já tem alguma coisa mais sólida da aplicação construída em si, antes dela ser lançada, de preferência, isso nem sempre é possível, a gente sempre tem problemas, a gente sabe que dentro de uma startup, dentro de uma empresa totalmente conectada, a gente tem coisa lançando a todo momento, então a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir testar tudo antes de ser lançado, mas de um jeito ótimo seria isso. Então a gente vai fazer alguns testes técnicos e não técnicos do fluxo de dados que a aplicação leva. Então a gente vai acabar testando qualquer coisa que impacte negativamente o business. E aí isso pode ter uma série de testes técnicos que a gente vai fazer, dependendo da aplicação, dependendo da stack que ela foi implementada, da linguagem, do servidor, etc. Coisas super específicas, assim. E a gente também vai testar coisas de processos de falhas da lógica da aplicação. Por exemplo, ver se o cara consegue gastar mais que o saldo dele, quando na verdade não era para conseguir, ou coisas do gênero. Depois de feito esses testes, a gente vai gerar um relatório com todos os testes que a gente realizou, com todos os problemas que a gente encontrou. Vai voltar para o time de desenvolvimento. Aí a Helena, junto com a Application Security, vai ajudar eles a corrigirem essas falhas e tal. E lá na frente, quando a aplicação for de fato lançada, a gente testa tudo de novo, só para garantir. E aí, normalmente, vai fazer um teste mais black box, assim, que é sem ter nenhum conhecimento prévio da aplicação, sem ter acesso ao código, sem saber nenhuma informação interna ou algo do gênero. Normalmente, quando a gente está testando em estágios mais primordiais da aplicação, a gente vai pegar o código, a gente vai olhar tudo, assim, para tentar achar o máximo possível de coisa. E aí, depois, isso volta também e a gente fica fazendo isso constantemente nas aplicações para ter certeza que nada novo, nenhum problema novo foi introduzido. Legal, você falou do tipo de teste black box. Tem algum outro tipo de teste que você executa no dia a dia? Tem. Normalmente são 3 tipos de teste que a gente pode falar, que são white box, black box ou gray box, que fala diretamente sobre a quantidade de informação que você vai ter sobre a aplicação de fazer esse teste. No black box você não tem nenhuma informação, então você tem a mesma informação que o cliente ou quem estiver usando vai ter. O white box tu tem acesso ao código-fonte completo, mas muitas vezes tu não vai ter acesso à aplicação rodando ou vai ser só um code review, coisa do gênero. E no gray box tu tem uma mistura dos dois, assim. E aí, claro, todos esses tipos de teste, eles têm as vantagens e desvantagens. Por exemplo, num black box, eu consigo talvez pensar mais problemas lógicos que um fraudador, por exemplo, pensaria, porque eu não estou tão
preso às tecnicalidades do código. Enquanto num whitebox com o código-fonte todo, eu vou conseguir achar um fluxo específico da aplicação que vai gerar um bug super problemático. Enfim, eu gosto de fazer todos, assim, eu acho que todos têm sua importância, dependendo do nível de maturidade. Legal. E assim como quando a gente está falando de qualidade ou quando o próprio desenvolvedor testa o próprio código que produzir, você pode ter vícios, ao longo do tempo você pode criar esses vícios também quando você está testando ali um determinado negócio por muito tempo. E aí tem nessa vertical do Caio tem um conceito muito legal que se chama Bug Bounty. Sabe, que você convida a comunidade para testar a tua aplicação, tentar achar bugs ali. Eu acho que o Caio consegue contar também um pouquinho mais como que isso funciona e como que isso pode ajudar a empresa quando a galera vem trocar seus serviços por dinheiro também. Bug bounty meio que começa quando as empresas entendem que pessoas aleatórias que estão usando seus serviços vão achar problema de segurança em você. Então você precisa ter um meio, uma forma mais burocrática de receber esses problemas. Então as empresas acabaram começando a fazer isso, de ter uma forma mais direta, de tipo, você achou um problema na gente, manda para esse e-mail dessa forma e tal. E aí, com o tempo, elas também pensaram que seria legal recompensar as pessoas que acharam esse tipo de problema. E aí, hoje em dia, isso é um mercado gigantesco, assim, que é super útil, porque enquanto eu fazendo um pen test, fazendo um teste de penetração numa aplicação, vou ter que achar todos os problemas que ela vai ter e vou ter que procurar um bocado de coisa ao mesmo tempo, uma pessoa procurando um bug específico, ela vai ter mais tempo e talvez seja mais bem sucedida nisso. Então é uma ótima maneira das empresas recompensarem pessoas que acham problemas de segurança. E para as pessoas que acham esses problemas é super financeiramente interessante também, porque normalmente vai ser em dólar, os valores são bem altos e tal. Eu particularmente procuro assim bastante em outras empresas no meu tempo livre e é ótimo. É uma bela forma de pagar os boletos, né? Então, assim, hoje em dia grandes empresas têm isso, o Google, o Facebook, Twitter, todas elas têm algum tipo de bug bounty. E o Google mesmo tem um dos maiores bug bounties que existem, assim, e eles pagam absurdos, assim, de dinheiro, coisa de mais de 100, 200 mil dólares por uma vulnerabilidade. Legal, é bem interessante esse modelo. Já conseguiu participar efetivamente de algum? Ou não pode falar? Não, eu não posso falar, mas eu participo de alguns, assim, já consegui tirar uma grana legal, assim. É bem interessante. Caio, para quem quer entrar um pouquinho mais a fundo, conhecer como funciona o Bug Bounty, etc., que portais, assim, que são os principais, assim, para dar uma olhada como que funciona? Então, a gente tem empresas hoje em dia que elas funcionam como meio que um middleman ali entre a empresa e a pessoa que está achando a vulnerabilidade, porque ter um programa desse para a empresa é muito dispendioso financeiramente, você tem que ter uma equipe por trás, você tem que, enfim. E aí, se você não for uma empresa muito grande, não tem sentido financeiramente você ter. E aí tem essas empresas. Eu acho que a maior hoje em dia é a HackerOne, que é uma empresa gringa lá dos Estados Unidos, que tem N empresas gigantescas lá dentro para você procurar bug e tal. E se você pagar para eles, eles vão organizar na sua empresa o seu programa de bug bounty. Também tem a BugCrowd, que é outra empresa gringa. Então, essas empresas eles têm todo um portal, assim, tem tudo automatizado, tudo direitinho. Aqui no Brasil a gente tem a Bug Hunt, que é uma empresa que tem o mesmo modelo dessas empresas lá de fora, só que ela é totalmente brasileira. E é mais interessante financeiramente para as empresas daqui do Brasil irem para ela, porque é mais barato, que vai ser em real e tal. E para as pessoas que querem começar a procurar também bugs, assim, todas essas empresas que eu mencionei têm uma série de tutoriais e artigos técnicos falando sobre quais tipos de bugs são interessantes e tal. E essas empresas elas também divulgam os bugs que foram encontrados lá. Então, se você está se interessando na área de segurança, ler os bugs que foram encontrados em grandes empresas é maravilhoso, assim, é uma ótima fonte de conhecimento. Legal, sensacional. Essa já era a próxima pergunta para vocês, né? Vocês comentaram que tem uma alta defasagem no mercado para profissionais de segurança. O que vocês recomendam aí para, sei lá, para um dev que, putz, eu gosto aqui de segurança, eu quero ir para essa linha, ou então um cara de infra que pode ser um sysadmin ou mexe com IAC, e até uma pessoa que está começando ali. Qual que é o caminho
talvez tenha funcionado para vocês? O que vocês costumam indicar? Eu acredito que para cada uma das verticais aqui que a gente é especialista tem um caminho, né? Então, o Caio tem mais foco ali em Red Team, segurança, que é segurança ofensiva. O Pasto ali é mais questão de nuvem, AWS, arquitetura, etc. E a Helena é mais aplicações. Então, cada uma dessas verticais aí tem uma entrada específica. Lá atrás, lá em 2009, 2010, eu comecei pela WASP. Então, a WASP é um projeto open source de segurança de aplicações, basicamente. E ela tem uma série de documentos assim, mantidos pela comunidade, com recomendações. Foi por ela que eu comecei ali lendo e entendendo quais que são as principais vulnerabilidades, os principais requisitos, como fazer algumas métricas. E o meu ponto de entrada foi o ASP, é o que eu recomendo assim, para quem está no mundo de aplicações e quer entender um pouquinho mais sobre segurança de aplicações ou quer migrar de vez para segurança. Legal. E você, Helena? Falando da transição que eu fiz, a maior parte da minha carreira foi como desenvolvedora. Fiz a migração recentemente. Pelo menos para mim, fui por um caminho menos usual do que o Alisson falou agora. Eu fui pelo caminho de estudar através de plataformas como o HC Labs, TryHackMe, que você já tem um contato inicial com um ambiente semelhante ao real e você vai competindo nessas plataformas. Para mim, pelo menos, foi um cenário mais interessante porque eu também pude ter contato com a comunidade de segurança. Então, é uma forma legal de você ter visibilidade e de você conhecer o mundo da segurança mais perto do que você vai encontrar ali dentro de uma empresa. Essa abordagem é bem legal porque você vê como as pessoas estão fazendo, né? Exatamente. E você, Caio? Tudo que eu aprendi, eu só posso falar da minha experiência, né? No final das contas, é muito difícil falar de outras formas de aprendizado no geral. E assim, o jeito que eu aprendi foi muito não ortodoxo, no tipo, não foi nem um pouco bem delimitado, né? Seguindo um curso ou uma série de coisas assim. Então, aprendi muito tentando. Quando eu comecei a estudar computação lá atrás, assim, eu comecei a estudar porque eu me interessava em segurança. Então, tudo que eu aprendi de computação foi parte de segurança. Então, sempre foi uma coisa junto uma da outra. Então, eu tentava hackear as coisas, eu tentava mudar o joguinho, fazer merda com culpa dos outros. E esse tipo de coisa foi o que me ensinou bastante, assim. Na minha época, não tinha esse tipo de máquina de teste, que nem a Helena comentou, de OHC, de TryHackMe e tal, que são cenários montados, são cenários fictícios para simular a realidade, que são ótimos assim para você aprender realmente. Eu aprendi tentando, então eu tentava uma coisa, não dava certo, eu pensava na internet como fazer de outra forma, como podia dar certo, perguntava para gente da área que estava mais tempo. E eu acho que isso é um problema, assim, pelo menos na área de segurança mais ofensiva, é que a gente não tem algo muito bem definido de aprendizado. Os cursos que a gente tem mais padrões, assim, tipo faculdade, coisas do gênero, não ensinam grandes coisas e a gente ainda está engatilhando muito nesse tipo de aprendizado. E aí eu acho que para a área de segurança ofensiva é muito importante você testar as coisas na mão e errar e tentar de novo, fazer na vida real. Por mais que seja você mesmo tentando. Tipo, você faz um código, aí acha um bug no código, tenta consertar, acha um bug em cima do conceito, e assim vai. Eu acho que o tempo que eu passei mexendo no computador foi o que me ensinou, assim. É legal essa informação que você está compartilhando com a gente, né? Porque, se eu entendi bem, você juntou vários conceitos, vários pedacinhos de informação e foi misturando até descobrir os que funcionavam, tais cenários ou outros. E isso traz muito resultado, né? É porque, assim, enquanto em computação ou em outras áreas a gente tem compêndios de informações mais solidificados, tipo livros, tipo autores para se referenciar e coisas do tipo, em segurança o máximo que a gente tem vai ser um blog de um maluco lá da Rússia que descobriu um negócio. E aí ele vai ter a solução para o teu problema, sabe? E eu acho que é muito da área, assim, específica, as coisas são muito rápidas e tal. Eu vejo que isso tem mudado com o tempo. Eu ainda sinto bastante isso com as coisas mais novas. Mas eu acho que é isso que você falou, é muito do momento, né? Tem sempre
novas tecnologias surgindo, novas vulnerabilidades, novas formas de se corrigir. É muito do momento, da profissão. Total. Porque no final das contas, segurança vai embarcar todas as áreas, né? Todos os contextos de computação. Legal. E você, Rodrigo? Muito em linha do que o Caio falou, que, cara, nada substitui a experiência, né? De você ir lá, testar, entender, ter a curiosidade de buscar a informação que você tanto precisa. Por exemplo, que nem você falou, um cara que precisa de mim, está querendo migrar para segurança, ele já deve ter domínio naquele tema que ele atua no dia a dia. Por exemplo, seja precisa de mim de Windows ou de Linux ou o cara que mexe com banco, ele já domina aquilo. Então, para ele é mais fácil buscar e detalhar a informação de segurança daquilo que ele já mexe. Né? E esse é o caminho. E aí ele lá fuçar, criar um ambiente. Hoje é muito fácil você subir uma sandbox numa cloud, por exemplo. Você cria uma conta gratuita lá e sobe seus recursos e testa e avalia. Né? Poxa, será que funcionou? Será que não? E com isso você vai ganhando conhecimento e também não pode ter medo de colocar ele à prova. Né? Você tem que ganhar esse conhecimento e ir para a prática, é igual respirar. Você inspira o conhecimento e expira a prática. Né? E é assim que você vai encontrando novos problemas, também igual que o Caio falou. Ele falou, você faz o código, acha um bug, aí depois corrige, acha o bug da correção. Na infra é a mesma coisa, né? Você vai lá, corrige, mas poxa, dá para fazer de um outro jeito aqui, então deixa eu consertar aqui e ir no detalhe da solução, né? Até onde ela vai, até onde aquele serviço ou aquela solução que você está usando, ela te permite atuar com segurança, né? Aí, quando você chegar nesse nível de detalhe, cara, você está à frente de muita gente e já está conversando produtivamente em alto nível com muita galera, né? E aí quando você vê, você já está dentro de segurança e a migração foi feita no dia a dia ali na frente do computador, na telinha que você está digitando os comandos e fazendo tudo acontecer. Legal, hein, pessoal? Vocês viram essa galera falar, né? Essa informação, ela vale ouro. É esse tipo de coisa que a gente quer trazer aqui pro nosso Orange Juice. A experiência dessa galera que tá no dia a dia, que faz acontecer. Queria agradecer a todos vocês. Estamos chegando ao final desse nosso Orange Juice de hoje. Caio, você quer deixar o último recado para a galera aí? Hack the Planet. Simples assim, galera. E você, Rodrigo? Indo na mesma linha, Secure the Planet. E você, Helena? Eu vim aqui para fazer meu jabá. Temos vagas. Galera, vocês querem iniciar? Venham conversar com a gente. Temos um GUP maravilhoso e cheio de vagas. Venham sem medo, que a gente está super disposto a ensinar quem está entrando. Queremos mesmo facilitar a entrada de pessoal. Tem muita oportunidade. Chega junto. Olha isso, galera. Depois procurem na descrição, galera. E você, Alisson? Então, da minha parte, como diria o ET Bilu, apenas que busquem conhecimento. E a melhor forma de vocês fazerem isso é achando um mentor. Então, independente da área que vocês querem atuar, procura alguém que é referência nisso, chama a pessoa, troca uma ideia e que ele vai te orientar como chegar lá. Então, isso é muito bom porque ele vai te fornecer um atalho. Então, em vez de você sofrer, que nem o Caio ali, aprendendo, errando, talvez a pessoa ali já te dê o caminho das pedras para você chegar lá mais rápido. Sensacional, galera. Pessoal, obrigado por ficar aqui até o final do nosso Orange Juice. Mandem um feedback, digam se gostaram, mandem sugestões de temas e até semana que vem. Tchau.